Tudo bem, gente? Então a gente está voltando aí com o 8º podcast. Hoje de uma maneira um pouco diferente. Vocês estão nos vendo, né? A gente optou porque a ideia de fazer o podcast no início era o que? Era a facilidade, né? Para vocês poderem acessar o material, porque o áudio ele é mais leve, né? E consegue ouvir em qualquer lugar, ou sei lá, não é um troço que tem que parar e ficar olhando, né? A gente pode estar escutando, fazendo alguma coisa, trabalhando, etc. Mas acho que faltou um pouco vocês nos verem também, né? Que é interessante. Então a gente optou por esse episódio. Eu acho que agora para os próximos vai ter mais um. Agora que faltam ainda acho que uns 4 episódios até o final, mais ou menos. E a gente vai tentar manter essa dinâmica, assim, fazendo vídeos também. Mas fiquem tranquilo, vai ter o vídeo e vai ter o podcast, vai mandar os dois materiais. Então, se tu viu uma vez e vai ter que ver de novo porque quer estudar pro Enem, ou sei lá, qualquer coisa, tu vai poder ver só o podcast, ouvir também só o podcast. Então, começando de novo, a gente vai se apresentar novamente, né? Porque vocês estavam acostumados a nos escutar nossa voz, mas não nos ver, né? Então, eu sou o Guilherme, né? Sou aluno da licenciatura em Geografia da UFPEL, né? Estou no meu segundo estágio, né, da faculdade, é o último estágio da faculdade, que seria com o ensino médio. E vou passar para o Pedro se apresentar, depois eu continuo. Então, olá pessoal, vocês já me conhecem, eu sou o Pedro, já ouviram a minha voz, já estão cansados dela. E eu sou colega do Guilherme, inclusive, e acho que a gente veio aqui para se apresentar para vocês conhecerem um pouquinho mais, né? Verem a gente, como a gente é, né? Já que vocês ouvem só a nossa voz. E a gente queria dizer que esse momento ele é difícil, não é só para vocês, para a gente também é. Apesar da gente tá aqui, né, construindo as aulas, o podcast para vocês, a gente também é aluno, né? Apesar da gente estar no final do curso. A gente tem passado alguns perrengues para produzir esse material, mas faz parte, acho que faz parte, e vou passar para o Guilherme para ele falar um pouquinho mais. Não, gente, não é muito fácil, não. Se ter aula à distância já é chato, você não tem noção do que é planejar a aula, né? Porque a gente não vê vocês, a gente não sabe se estão entendendo, se está gostando, se está agradando ou não, sabe? Isso incomoda muito, não ter esse retorno. Então, até já deixo aqui o recado, se escutarem isso e acharem que tá legal, ou que não gostaram de alguma coisa depois até agora, manda uma mensagem pro professor, manda para a professora ali avisando, né, na plataforma, que ela vai repassar para nós, né? E a gente ainda tem tempo de fazer alteração, a gente consegue trazer outra pegada, outra dinâmica, né? A gente tentou ser o mais simples, né, e interativo possível, para não ficar cansativo, né, didático, porque são assuntos que são extremamente densos, qualquer um desses que a gente trabalhou até agora, tanto a globalização, quanto a pandemia, quanto agora o que é Estado, né? Mas a gente tenta trazer de uma forma mais tranquila para isso, né? Mas espero que tenham gostado do material até aqui, né? Porque a ideia é tentar ajudar vocês, servir a vocês de alguma maneira, né? Então, dando continuidade para o que a gente veio fazer aqui, que é falar um pouco sobre o Estado, né? Então a gente vai abordar 4 temas principais. Agora que eu vi, cara, tá como 5 e 6 ali, ó. Ah, verdade. Ah, mas nada, tá 5 e 6, já, né? 3 e 4. Ah, não vou editar tudo de novo, vamos assim. Foi naquela hora que a gente mexeu no troço, mas de boa. Então, gente, a gente vai trabalhar sobre um pouco do conceito do que é Estado, né? Qual a importância do Estado, a questão do Estado brasileiro, né? Essa questão do Estado mínimo, essa fantasia, né? O que seria o Estado mínimo. Vamos trabalhar um pouco sobre a questão de políticas públicas também. A gente já falou isso antes, mas a gente vai retomar aqui de novo. A relação da política pública com o Estado, a relação do Estado com o imposto e a política pública. A gente vai estar trazendo isso aqui, pincelar algumas coisas aqui, porque é algo muito denso, né? Mas, assim, dá uma ideia do que a gente quer dizer, assim, sabe? E trazer de uma maneira simples e concisa um pouco sobre esses temas aí. Então eu vou passar para o Pedro para ele começar a falar um pouco sobre Estado para nós, e daqui a pouco eu volto. Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre o que é esse Estado, né, que a gente ouve tanto falar, mas às vezes a gente nem sabe. A gente abordou ele em alguns episódios, mas agora a gente vai estar falando um pouquinho melhor o que seria isso, né. O Estado, ele seria um aglomerado de instituições, então ele não é uma
ele não é representado por uma pessoa, né? Quando às vezes a gente fala o Estado, né? Ele é um aglomerado, né? São várias instituições, são várias pessoas que estão por trás desse Estado, né? Em escalas diferentes também. Então, o Estado, ele organiza o espaço de um país, de um país, de uma nação, de um povo, e ele teria como objetivo organizar interesses individuais, mas principalmente coletivos. Então, ele busca alcançar um interesse público, né, como um todo, assim. Então, atender às necessidades de um povo como um todo. Então, a partir disso, ele faz a gestão da economia, a gestão da saúde, da educação, da segurança, fomentar políticas públicas, tudo isso parte do Estado, que é esse aglomerado, assim. E tudo isso para que todos os grupos tenham acesso, né? Em base seria isso, né? Em regra seria isso, que diversas pessoas de diferentes camadas sociais tenham acesso a esses serviços. Pode passar, Guilherme. Posso? Não, só complementar o que o Pedro falou, a gente vai trabalhar muito aqui com o que deveria ser, não com o que é, gente. Vocês vão estar. Sim, Vocês estão no mundo, vocês estão ligados no que está acontecendo, a mídia está aí, tem redes sociais, né? A gente vai estar trazendo alguns conceitos aqui meio utópicos, assim, do que deveria ser, mas a gente sabe que na realidade há uma diferença muito grande. Outra coisa é, pessoal, uma das instituições que compõe esse Estado é o governo, e o governo ele é um núcleo decisório, né, do Estado. Então, governo e Estado não é a mesma coisa, às vezes as pessoas confundem. E o governo, ele administra esse Estado, né? A gente tem em diferentes escalas isso. A partir do momento que a gente elege um prefeito, um governador, um presidente, a gente está escolhendo pessoas, isso num estado de democracia, né? Lembrando bem, a gente escolhe pessoas para organizar esse Estado, para organizar esse país, para criar leis, enfim, para que tudo isso que eu falei anteriormente, ele realmente aconteça, né? Porque ele tem um caráter transitório, esse governo, né? A gente elege pessoas, elas ficam durante um tempo, ocupam esses cargos governamentais, e aí, a partir disso, ele é substituído com voto, né? Que a gente tem periódico. O Estado que a gente tem, ele se chama Estado Democrático de Direito. E o que, que é isso, né? A partir do momento que a gente elege essa pessoa, apesar de ela ser eleita, ela tem que seguir uma Constituição, né? Ela não pode, tipo, apesar desses mandatários políticos na democracia, né, eles são submissos à legislação. Então, as ações deles têm que ser levadas em conta essa Constituição, entendeu? Então, eles não podem fazer o que eles bem entenderem, digamos assim. Tem tuas falas, tuas ações, elas são baseadas em leis. E isso a gente está falando o que deveria ocorrer, né? Não estamos dizendo que isso ocorre, mas deveria ocorrer. Há lugares que tem estado ditatorial, que é o contrário, né? As ações desses governantes, eles violam os direitos fundamentais, então questões de direitos humanos. No estado de ditadura, você não pode se contrapor, né, esse governo, diferente do estado democrático, né, que as pessoas têm o direito de se contrapor esse governo, dizerem o que acham, o que pensam. Não, mas eu aproveitando o gancho, quando tu fala ali do poder se manifestar, né? Tu ter liberdade para falar não quer dizer que tu possa falar qualquer coisa, né? É o que você quiser, exatamente. Entendeu? Por exemplo, eu não posso, assim como você deve ter visto na internet, há 2 semanas atrás, entrar no shopping em Santa Catarina, se não me engano, no Paraná, não vou dizer qual estado que é, porque eu vou mentir, não tenho certeza, eu sei que é um dos dois, com a suástica nazista no braço. Tipo assim, eu tenho direito de me manifestar? Tenho, mas eu não. Isso aí já é crime, já não é teu direito de liberdade de expressão, por exemplo. Entendeu? Porque tu pode te expressar, tu pode criticar, tu pode te posicionar até onde a tua posição não fira outras pessoas. Então tu não pode defender tortura, por exemplo. Há vários quesitos. E quando o Pedro fala aí da questão do. Que eu achei muito interessante, Pedro, falou da questão do presidente, no caso, né? Do governo federal, vamos trazer nessa esfera.
mas que se repete nas três, né, municipal, estadual e federal, quando ele fala que ele não tem poderes totais, porque ele precisa seguir a Constituição, no caso, né, que são as leis do país. E aí é muito interessante ressaltar os três poderes, né, que a função é essa, né? Um administra, cuida da questão do cumprimento das leis, que é o judiciário, e nós temos o legislativo que reformula, atualiza, né, e pensa as novas leis. Então, tem uma divisão aí que permite, com essa fiscalização e esse cuidado, que a gente não caia, né, em ditaduras, por exemplo, ou em golpes de governo, que ultimamente, nesse último ano, nós tivemos 2 ou 3 no mundo, assim, de países menores, sofrer intervenções. Na Ásia teve, né, podemos trazer ali um exemplo de ditadura, a Coreia do Norte também, que está sempre em alta, né, que continua sendo extremamente fechado, mas o preço da liberdade, né, Pedro, é a eterna vigília dela, né, a gente não pode descuidar. Não, é exatamente isso, Guilherme. Então, o governo eu já falei, pode passar. Então, para que tenha um território, né, para que se tenha um estado, né, a gente também precisa ter um território, né. O território, ele seria uma porção do espaço, seria delimitado por uma relação de posse, de poder, e a gente fala muito no território brasileiro, né. O que seria esse território brasileiro? Se a gente for pensar lá no mapa mundi, sei lá, no globo, alguma coisa que tu for ver, tu pode ver que tem delimitações entre os países, né? A delimitação que a gente está vendo na imagem é o Estado brasileiro, né? Então, toda essa porção que está delimitada, que dizem, aqui é o Brasil, isso representa o Estado brasileiro, né? Essa parte física, assim. Esse território em si, ele é delimitado por fronteiras, necessariamente não são físicas, né? Elas podem ser simbólicas, pode ser um rio, pode ser mar, enfim, várias coisas. O território brasileiro é todo esse contingente, né, que a gente fala tudo isso. E aí, a partir disso, tem uma constituição própria, tem uma cultura própria. O Guilherme está mostrando ali na imagem, embaixo, para vocês. E isso, tá então... pequeno esse troço. Tá pequeno, mas dá para ver bem. Então, seria isso, né? O governo brasileiro, ele tem o poder dentro desse território. Então, a gente tem leis específicas, a gente tem várias coisas que são específicas do nosso país. Se a gente for para outro lugar, vai ser diferente, vão ser outras leis, vão ser outra constituição. Então, entendendo isso, assim. Agora, eu vou passar para o Guilherme, né? Para ele dizer como funciona esse Estado, né? Tipo, a gente fala muito a questão dos impostos, mas a gente não sabe, às vezes, para que serve, né? Qual o objetivo disso? Bem, então ali, quando o Pedro falou, né, o Estado, ele é o espaço que a gente ocupa, ele é o que está por trás do governo, no caso, né? O governo é o gestor, como o Pedro falou, né? Então, o que acontece? Ele serve para garantir nossas liberdades individuais e coletivas, o Pedro já trouxe isso. Ele age como mediador e gestor de um território, que o Pedro também já trouxe o conceito. Né? Então é preciso a gente pensar o seguinte, do imposto, né, que gera muito aquela discussão, imposto é roubo, né? Não, imposto não é roubo, cara. A gente pode discordar da forma que nos cobram o imposto, mas o imposto é necessário para a manutenção do Estado. Vamos pensar o seguinte, né? Agora, durante a pandemia, por exemplo, nós temos o que? Verbas para a saúde sendo distribuídas. Da onde vem esse dinheiro? É imposto. Está guardado, tem a reserva do Estado, mas todas as ações, sejam elas de infraestrutura, sejam elas terceirizadas ou não, porque quando tu contrata uma empresa, tu tem que pagar a empresa igual, e esse dinheiro é imposto. Entendem? Então a importância do imposto é o quê? É para a manutenção, né, do Estado, né, ali como investir em segurança, infraestrutura, educação, etc. Uma coisa interessante a gente pensar é assim, gente. A gente paga muito imposto no Brasil? Bom, dá para discutir isso aí. Né? Há países na Europa que pagam muito mais imposto que a gente. Né? Mas como o imposto é cobrado, pode ser diferente. Nós, no Brasil, a gente paga imposto sobre consumo. Né? Então, tu paga imposto pelo que tu compra. Isso é um problema.
Por quê? Porque se nós parar para pensar, eu, né, o Pedro, vocês, nós pagamos o mesmo percentual de imposto sobre um produto do que o velho da van. Vocês, não sei se estão entendendo onde eu estou querendo chegar. O que acontece? A gente paga muito mais imposto pelo que a gente ganha, porque a gente está consumindo. Vamos dar um exemplo melhor. Vamos ver aqui. Nós ganhamos salário mínimo, por exemplo. Né? Pessoas da classe média e pessoas mais pobres, ela consome mais. Por quê? Porque tudo que ela ganha, ela emprega. Né? Com comida, meio de transporte, gasolina, etc. Um lanche que tu come no final de semana, tudo isso aí. Tu paga imposto sobre o que tu consome. Tá? Só que não te sobra dinheiro nessa situação. Então tu paga um percentual muito grande de imposto porque tu consome muito, de acordo com o que tu ganha. Já o velho da van, ele consome bastante, só que ele ganha bastante também. O que acontece? Ele tem uma reserva, a sobra, entendeu? E essa sobra ele investe, né? Quando tu está investindo, tu está recebendo de volta em juros também, né? Por isso que no Brasil nós temos esse sistema de desigualdade social e ele é tão forte, porque quem é muito rico, tu consome, tu paga imposto, mesmo percentual do cara que é pobre, só que tu tem dinheiro a mais. Então tu aplica esse dinheiro, tu investe em empresa, tu investe a juros no banco, etc. Isso, todo o imposto que tu paga volta para ti de alguma maneira. Mas nós não, né? Porque não tem sobra. Né? Segundo Paulo Guedes, o problema do pobre no Brasil, né, é que ele não sabe poupar. Mas como a gente vai poupar se a gente não tem dinheiro para comprar os troços, na verdade? É interessante nós pensar isso. Né? Se a gente vai pensar o preço do custo de vida, vamos pensar em Pelotas, né? A carne dobrou o preço, o botijão de gás aumentou pra caramba, o aluguel vem subindo por causa da pandemia. Quanta coisa está acontecendo, né? E aí a importância, agora que eu vou falar no próximo das políticas públicas, a gente vai falar na frente, servem também para isso aí também, né? Esse processo de gestão do Estado, de auxílio, por exemplo, emergencial. Então, pessoal, o episódio ele acabou ficando muito extenso, então a gente resolveu dividir ele em duas partes, né? Próximo episódio, então o Guilherme vai estar falando sobre o conceito de Estado mínimo e Estado mínimo para quem, né? Entendendo o que está por trás desse conceito. E eu acho que era isso, então eu me despeço, um grande abraço, se cuide.